a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Temos falado nesses cultos de domingo à noite sobre uma série de mensagens falando, aprendendo com Jesus. Hoje será mais uma dessas mensagens. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Deixa aberta a sua Bíblia. Você já achou o texto, amém? Amém. Então deixa ela aberta. Eu vou contar uma breve história para você. A história é a seguinte. Certa vez, um menino viajava de barco com seu pai, que era capitão de embarcação, né? Então ele foi criado desde pequenininho, sabendo que o pai era um capitão de embarcação. Durante a noite, numa dessas viagens, uma forte tempestade surgiu, trovões, ventos e ondas agitavam o mar. Eu imagino que para aquele menino, né, ele vendo tudo aquilo ali, né, aquela situação, o pai, a tripulação, todo mundo vendo aquele tempo adverso. Os passageiros ficaram em pânico, gritando e correndo de um lado para o outro. O menino, porém, permaneceu tranquilo, sentado em um canto, até que alguém se aproxima dele e pergunta a ele: "Você não está com medo de que o barco afunde?" E o menino sorriu e respondeu: "Não, porque quem está no leme é o meu pai. Eu confio que ele sabe como conduzir o barco." Que coisa, né? O menino estava ali, foi criado, sabia que o pai era um comandante de embarcação, vai para uma viagem com o pai, né? E quem é pai aqui provavelmente já levou o filho em algum momento no seu trabalho, essas coisas, né? E enquanto todos estavam preocupados com aquele período adverso, com aquela situação adversa que se levantou, que não deveria ser fácil, porque a história diz que todos estavam preocupados, né, com aquilo tudo, aquele menino está quietinho lá no canto, diante do mesmo cenário de que todos estavam vivendo, e aquele menino diz que: "Você não está preocupado que o barco afunde?" "Não, porque quem está no leme é o meu pai." Ou seja, quem está no comando, quem está no controle, quem está na direção de tudo isso é o meu pai. Abre aí a sua Bíblia então, em Mateus 8, 23 a 27, a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente e que tem muito a ver com essa história que eu contei para você agora. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-los, dizendo: "Senhor, salve-nos, estamos perecendo." Então Jesus perguntou: "Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé?" E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: "Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Vamos orar? Amado Deus e Pai, clamamos a Ti, Senhor, pedindo que Tu possa falar conosco nessa noite. Que não sejam as minhas palavras, mas seja a Tua palavra. Que não sejam, Senhor amado, detalhes que eu vou trazer, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Pai, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua direção, precisamos, Senhor, crer e confessar, Senhor amado, que Tu és o nosso Senhor. Precisamos, Senhor, viver uma vida real contigo, aprendendo dia após dia como lidar nas situações do nosso dia a dia. Então eu te peço nessa noite, Senhor, que Tu tenha liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações, que toda incredulidade caia por terra e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, conforme você tem acompanhado as últimas semanas, o tema dessa mensagem de hoje é: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante que o capítulo que antecede essa passagem, que é o capítulo 8, né, onde ela está inserida, esse capítulo ele ressalta demais a autoridade e o poder de Jesus sobre várias áreas. Sobre a doença,
sobre a natureza, sobre os espíritos malignos. Eduardo, você falou então que esse capítulo ressalta a autoridade e o poder? Sim. Jesus, ele curava. E eu pergunto para você, por que será que a gente não vê tantas curas hoje? Ou vê menos do que a gente precisava ver? Ele é o mesmo. Ele tem toda a autoridade, continua tendo toda a autoridade e terá essa mesma autoridade eternamente. Ele terá todo o poder, como teve aqui nessas passagens de Mateus, que ele curou o leproso, ele curou o servo de centurião, ele curou a sogra de Pedro, ele fez vários milagres, ele acalmou essa tempestade que a gente está vendo aqui, ele libertou 2 endemoniados logo depois. E esse capítulo 8, onde está inserida essa passagem, fala disso, da autoridade e do poder de Jesus. Eu dividi essa palavra em 5 pontos, para a gente poder entender um pouco melhor. O primeiro deles é: tempestades são inevitáveis. Alguém aqui consegue controlar quando vem a tempestade? Não, né? Então, tempestades são inevitáveis. Também um combate sobre o medo e a fé, que a gente vive esse combate muitas vezes. O medo vem e o medo sufoca a nossa fé de uma forma tremenda. Quero também te lembrar o terceiro ponto, que Jesus está presente independente da circunstância. Ele sempre está presente. Se você tem uma vida, se você tem um coração entregue nas mãos do Senhor, Ele está presente. Falei em outras semanas atrás que a gente não deve excluir Jesus da equação, né, da nossa vida. Tem coisas que eu resolvo e tem outras que eu incluo o Senhor e outras eu resolvo. Não. Inclua Jesus em todas as coisas da sua vida, em todas. Quarto ponto, a palavra de Deus traz paz. A palavra do Senhor traz paz. E o quinto ponto, que é um reconhecimento, reconheça a autoridade de Jesus. Jesus não é um homem que veio, nasceu e viveu há muitos anos atrás. Jesus não é alguém que foi contado num livro de histórias. Jesus não é alguém muito bom, que curou muitas pessoas e ponto final. Não, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele está lá, nos céus, e Ele virá para nos buscar para uma vida eterna. Percebe que Ele não é apenas um nome qualquer, Ele não é alguém que participou da história num tempo oportuno, como alguém importante somente. Não, Ele é o Filho de Deus, e Ele voltará para levar a sua igreja. Então, a gente precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Então vamos pelo primeiro ponto: tempestades são inevitáveis. Versículos 23 e 24, ele começa dizendo: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. De repente, uma violenta tempestade. Eu tive a oportunidade de falar sobre as preocupações, a última vez foi sobre os fundamentos, e nos fundamentos a gente viu lá, né, que a chuva cai, a chuva transborda os rios, né, e a gente falou um pouco sobre as características das adversidades que se levantam contra nós, e aqui não foi diferente. De repente, uma violenta tempestade. Alguns estudiosos vão dizer que naquele lugar ali era até comum algumas tempestades. Mas será que eu e você estamos preparados para as tempestades que se levantam? A gente se vê preparado? Porque enquanto não tem tempestade, a gente diz com muita tranquilidade: eu estou preparado. Aí vem a tempestade, o que é que acontece? A gente vê que não está tão preparado assim. E aí eu estou falando das adversidades, das dificuldades que se levantam em todo o tempo. Por que a surpresa e temor daqueles homens? Aqueles homens estavam acostumados a andar em barcos, estavam acostumados com a pesca, aquilo fazia parte do dia a dia deles. E por que será que eles estavam tão surpresos e temerosos? Se eles já conheciam aquela localidade, se eles já sabiam que tempestades podiam acontecer. Quero dizer para você que somos assolados por tempestades em nosso dia a dia, diante daquilo que achamos ter controle ou conhecimento. Muitas das dificuldades que vêm sobre nós, a gente acha que tem controle. Isso é tranquilo.
Isso é uma situação que está sobre o meu controle. E aquilo se transforma de tamanha forma que a gente perde o chão, a gente fica preocupado, a gente não sabe como fazer, e parecia que era algo que a gente tinha total controle. Aqueles homens eram pescadores. A vida financeira passava por aquela questão de pesca, de agricultura. Então aquilo não era nada estranho para eles. E aí vem aquela tempestade e eles ficam surpresos e temerosos. Algumas dificuldades que chegam até nós, a saúde, tratamos da nossa saúde. Você trata da sua saúde? Amém? Se você não trata, começa a tratar, tá? Você precisa tratar da sua saúde. Conhecemos o nosso corpo, temos tudo sob controle, aí vem a tempestade. Vem um exame, vem um diagnóstico e a gente não entende como as coisas aconteceram, por que aquilo está acontecendo. Da mesma forma, as finanças, se você tem uma vida regrada financeiramente, está tudo sob controle, aí começa a máquina de lavar, a geladeira, o carro. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo está quebrando, né? Você para o carro e acontece um acidente ali naquele lugar que você está. Coisas do tipo, naturais para mim e para você. Ou seja, tempestades que se vêm naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente está bem. Da mesma forma, a família, tudo certo, os filhos criando filhos no caminho, ensinando, e de repente vem uma tempestade. A gente não entende por que o filho está seguindo um caminho, por que não quer mais ouvir a nossa voz, não quer ouvir nossa direção, aí aquilo transtorna e vira uma tempestade. E a palavra diz que as ondas encobriam o barco. Quantas vezes a gente se sente assim, sendo submerso por aquela avalanche de notícias, avalanche de acontecimentos? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, podia ser uma coisa de cada vez. Já viveu isso? Às vezes os problemas parece que eles se avolumam ali, eles falam assim, vamos fazer aqui um lotinho de problema para... Por que não vem, né, parcelado? E a gente trata um, e aí vai para o outro, trata o outro. Não, às vezes vem vários problemas ao mesmo tempo. Então, tempestades são inevitáveis. Assim como foi com aqueles homens naquele barco. Segundo ponto, o medo e a fé. Eles eram homens, eles conheciam as situações, eles conheciam aquele lugar, eles conheciam até ouvir de falar de tempestade, já não era uma novidade para eles, mas eles tiveram medo. E como é que eu e você tratamos o medo? Porque de vez em quando ele vem. De vez em quando a gente se sente com medo. Medo de não ter uma solução. Medo de, olha, não tem mais o que fazer. Sabe aquela impotência? Isso traz medo. Medo de esperar o resultado de alguém, a análise de alguma coisa, o diagnóstico que vai ser dado. Tudo isso gera medo em nós. Versículo 25. Olha o que diz o 25. Mas os discípulos foram acordá-los. Vou ler o 24 para que você entenda a dinâmica da coisa. Diz assim, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Não se esqueça que ele estava presente no barco. Mas os discípulos foram acordá-los, é esse versículo que a gente está lendo agora, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Aqui diz que os discípulos foram acordá-lo. Esses mesmos discípulos que foram acordar Jesus, eles viram a tempestade. Esses mesmos discípulos viram a força e o estrago que aquela tempestade estava começando a causar. Os mesmos discípulos sentiram a incapacidade, porque eu creio que antes de ir lá acordar Jesus, eles começaram a fazer aquilo que era o padrão, o procedimento normal em caso de tempestade. Não é assim que funciona? Normalmente, se você for ver em alguns lugares, por exemplo, essa questão de embarcações, existem procedimentos. Começa um mar revolto, como eles chamam, um mar grosso, e aquele mar começa a ficar muito revoltado. A primeira coisa é jogar algumas cargas no mar. Alguns procedimentos são feitos, e eu creio que eles tenham começado a fazer esses procedimentos, só que não estava resolvendo. A tempestade não estava melhorando, as situações, o mar devia estar muito revolto, e eu vira e mexo, eu estou falando aqui sobre a questão de mar, porque é uma coisa bem complicada. Você fica assim, não tenho onde me segurar, estou incapaz. E quantas vezes é assim
Situações se levantam na nossa vida que a gente fala assim: Senhor, eu não sei nem por onde começo. Eu estou completamente incapaz. O que eu faço daqui para frente? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Porque por mais que a gente ouça falar ou veja alguém vivendo uma situação, é diferente quando nós vivemos aquela situação. Quando a decisão vem sobre nós, e agora? Vai fazer o quê? Qual é a decisão que você vai tomar? Aciono isso, aciono aquilo, faço isso? Como é que a gente lidar com isso? Por que isso gera tanto medo em nós? Vale ressaltar que também, como acontece com a gente, aconteceu com aqueles discípulos. Eles tinham visto Jesus fazer muitos milagres e maravilhas, prover todas as coisas. E aí, talvez eu e você possamos pensar assim: como pode aqueles discípulos no barco terem ficado com medo, se eles tinham visto Jesus fazer maravilhas e coisas assim tremendas? Se coloca no lugar daqueles discípulos. Será que eu e você também não teríamos medo? Porque a verdade é que quando a tempestade chega, ela tira toda estabilidade, ela te desestabiliza, e você fica como quem está atordoado, dependendo de como ela chega. E as tempestades muitas vezes são repentinas, a gente fica perdido, a gente fica com medo, a gente fica incapaz, a gente fica inseguro. E tudo isso aconteceu com aqueles discípulos. A mesma passagem na NVI, essa do versículo 25, eu vou ler novamente na versão que nós lemos. Mas os discípulos foram acordá-los dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. A NVI diz: os discípulos foram acordá-lo clamando. Dá uma ideia de urgência, sabe? Dá aquela ideia de que quando a gente vai em busca de um socorro, e a gente não vai tranquilo, né? Tá tudo transtornado aqui, eu vou lá tranquilamente achar uma solução. Não. Quando a coisa mexe, quando realmente a tempestade chega, a adversidade chega, a gente meio que fica, né? E a gente muitas vezes, assim como eles foram clamando, eles foram com urgência, eles foram com uma grande necessidade. E eles dizem: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E exatamente assim fazemos. Em meio à turbulência, à luta, à adversidade, nós só vemos a tempestade. Jesus estava no barco, gente. Para tudo. Vamos fazer aqui uma volta no tempo. Para quem é do meu tempo, tinha um filme que tinha isso, né? De Volta para o Futuro. E aí entrava num carro, voltava lá no tempo, né? Volta no tempo, você lá dentro daquele barco. Jesus, ele sabia, porque o versículo 1 deixou registrado: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Não é assim, alguém falou assim, imagina Pedro falando para Tiago: Tiago, Jesus entrou? Imagina. Não, eles tinham certeza que Jesus estava no barco. Jesus estava ali dentro. Então, eu e você, se soubéssemos que Jesus estava no barco, o que você faria? Você fala: para tudo, tá fácil. Tempestade? Acorda lá o Senhor lá que Ele vai resolver a tempestade. Por que eles não fizeram isso? Por que eu e você também não fazemos isso? Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de olhar para o problema. A gente olha primeiro para a tempestade. Só que Jesus já está na sua vida. O pastor falava de manhã que o Senhor na nossa vida, Ele derrama graça todos os dias. Por que a gente esquece disso? Porque a tempestade é feia, porque o vento é muito forte, porque o mar está batendo e está quebrando o barco, e a gente olha para o problema e esquece de quem está no barco. Será que é só comigo, ou talvez você também já tenha vivido uma situação dessa? Só enxergamos o limite, e aí eu pergunto para você: por que insistimos em viver do que vemos e não do que cremos? Sabe aquela coisa assim, eu preciso ver uma solução, eu preciso ver alguém mexendo alguma coisa, eu preciso receber um telefonema, eu preciso que alguém venha na minha casa, bater na minha porta e me dar uma boa notícia. Eu preciso, quando na verdade o que a gente precisa é buscar a Deus nessa hora. É buscar o Senhor, porque é nele que tem a resposta. Mas, conforme eu falei, a tempestade, a gente olha primeiro para ela. Por que demoramos a buscar em Deus a solução para os nossos problemas?
Porque achamos e continuamos a achar que temos o controle nas nossas mãos. Conforme eu falei, provavelmente antes de irem acordar Jesus, eles tentaram fazer aquilo que poderiam fazer. E a gente já leu o texto e você já viu o que Jesus fez quando ele acordou, né? Repreendeu o mar e tudo ficou calmo. Ele poderia ter feito isso de imediato, não? E por que eles não acionaram de imediato? E por que eu e você não acionamos de imediato, quando tudo se transtorna? Eduardo, tudo isso parece muito bom, mas na hora de botar na prática a coisa não funciona. Porque, mais uma vez, a tempestade é muito forte. As notícias não são boas, né? Não vejo perspectiva nenhuma. E eu imagino que naquela noite ali, naquela tempestade, não dava para ver quase nada. E é mais ou menos assim que a gente se sente. Não dá para ver muita saída. Não dá para, né, não dá para ouvir ninguém falando, trazendo uma solução. Exatamente. E aí vem o versículo 26. No momento em que eles acordam Jesus. Acordaram o mestre. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Eu imagino que eles foram acordar Jesus e eles imaginaram assim: Jesus vai pular, né? Vai levantar a mão e vai resolver tudo. Mas o Senhor advertiu eles. Em outras palavras, é como se ele falasse assim: por que vocês estão temendo se eu estou aqui? Por que vocês estão assim apavorados se eu estou aqui? Jesus não os repreende por perturbar o sono. Jesus estava lá dormindo e Jesus não acorda chateado porque seu sono foi perturbado, mas por perturbarem-se ao sentir medo. Aqueles homens andavam com Cristo, já viam os acontecimentos, Jesus estava ensinando, tinham passado um período ali no monte aprendendo, e o Senhor falando tudo que eles precisavam saber, e milagres e maravilhas. A gente estava numa aula de EBD, melhor, não foi na aula de EBD não, foi na célula, e uma menina falava assim: a gente é muito incrédulo. Eu me lembro da passagem da multiplicação dos pães, que o Senhor vai lá e faz aquele grande milagre na multiplicação dos pães, e eu imagino que os discípulos ficaram assim: que maravilha. Aí veio a segunda multiplicação dos pães, e eles ratearam de novo. Como é que a gente vai fazer? A gente é um pouco assim. A gente tem o Senhor dentro do barco e a gente teima em querer controle, a gente teima em ver para crer, quando na verdade a gente precisava confiar completamente que Ele poderia fazer. Em outras palavras, quando o Senhor fala para eles: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Ele está dizendo: eu não estou aqui, por que vocês temem? Eu não estou aqui, eu não governo todas as coisas? Eu não estou aqui, não posso mudar qualquer situação? Eu não estou aqui, eu não posso te curar? Eu não estou aqui, eu não posso te libertar? Eu não estou aqui, não posso fazer qualquer coisa? E eu pergunto para você: o Senhor está na sua vida? Amém? E o que Ele não pode fazer? O que será que Ele não pode fazer na sua vida? Será que a gente está colocando limite na autoridade e no poder de Jesus? Será que a gente está falando: até aqui Ele pode todas as coisas? Você está aí, ó, respira aí, respira fundo. É Ele, foi Ele. O dia de hoje é Ele que está te dando. Minha esposa não está aqui hoje, ela ficou um pouco enferma, né? E ela me viu saindo ali, ficou com aquela cara triste. Eu falei: filha, daqui a pouco eu estou de volta. E aí ela fala assim: eu queria ter a oportunidade de estar lá, mas eu não posso porque eu estou enferma hoje. E Deus está cuidando, eu tenho certeza disso. Mas entende que tudo provém dEle. A saúde, a beleza, tudo provém dEle. Antes daquela tempestade, Jesus curou um leproso, curou conforme a fé do centurião, o seu servo, curou a sogra de Pedro, expulsou demônios, curou enfermos. E eu te pergunto: o que Jesus não pode fazer por você? Por que você está temendo tanto? Por que eu estou temendo tanto?
Por que eu estou tentando resolver os meus problemas na força do meu braço? Por que você está tentando resolver os seus problemas na força do seu braço? Quando, na verdade, o Senhor está no barco. E Ele pode resolver. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Sabe qual é o problema? Está na pergunta que Jesus fez para ele. O problema que aflige a nossa fé está nessa pergunta: por que vocês são tão medrosos? O medo, ele é um opositor da fé. E o medo nos faz esquecer quem é Deus. Ficamos tão cegos. Eu estou com medo de perder meu emprego. Eu estou com medo se eu vou conseguir isso, se eu vou conseguir aquilo. Confia. Né? Na oração eu usei um pedaço desse louvor. Ele diz assim: confia, acalma a tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, acalma a tua alma. Jesus levantou e acalmou a tempestade e se fez completa bonança. Ô Eduardo, chegou na hora boa. Agora eu estava esperando você falar isso. Porque até a tempestade, até o medo, eu estou aí, ó. Tudo comigo. Mas Ele levanta e tudo se faz em paz. Terceiro ponto. Jesus estava presente e eu quero enfatizar isso. Versículo 23, que é o primeiro versículo que lemos, diz assim, que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Jesus estava no barco, e aí eu quero que você represente esse barco como a sua vida. Se Jesus está na sua vida de verdade, e de verdade não são apenas as palavras que saem pela nossa boca, mas de uma vida real com Deus, uma vida em que você tem intimidade com Deus, uma vida que realmente você carrega esse nome e você percebe a presença do Espírito Santo na sua vida. Se Jesus faz parte da sua vida desta forma, você não precisa temer, porque Ele vai agir. Versículo 24, a parte B, coloca para mim, por favor. Diz lá, ó. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Eduardo, então foi isso. Ele estava dormindo. Ele não viu nada do que aconteceu. Ele não podia fazer nada, Eduardo. Ele estava dormindo. Se eu estou dormindo, eu não posso resolver nada. Lembre-se de quem é Jesus. Lembre-se que o mais importante não era que ele estava dormindo, mas que ele estava no barco. Jesus, porém, dormia. Ele estava dormindo, mas Ele estava ali. Ele não estava interagindo naquele momento, mas Ele estava ali. Às vezes a gente não ouve a voz. A gente, ai Senhor, fala comigo. E parece que nada acontece, que a gente não ouve nada. Mas não esqueça de que Ele continua estando ali. Ele estava dormindo, mas Ele estava ali. Ele estava no barco. Ele está na sua vida. E sabe o que essa realidade tem que fazer na sua vida? Te trazer esperança. Saber que Jesus faz parte da nossa vida tem que nos trazer esperança, coragem. Tem que nos trazer a certeza de que algo vai acontecer. E a nossa oração deve ser: Senhor, que a Tua agradável, boa e perfeita vontade aconteça. Porque sabe o que vai acontecer? Vai ser a melhor coisa para você. Em Marcos capítulo 4, 38, essa passagem traz alguns detalhes. Põe para mim Marcos capítulo 4, versículo 38, por favor. Ali, em Marcos já vem esse detalhe. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Está vendo? Ele estava dormindo, ainda estava confortável, o negócio estava transtornado e ele estava lá. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? É interessante porque naquela época as pessoas mais, vamos dizer assim, que a gente deveria honrar, ao entrar num barco, ia para a popa. A popa é a parte de trás do barco, onde mexe menos, onde o mar revolto mexe menos, e Jesus estava lá atrás. Tinha sim um travesseiro, que isso também era uma prática
da época, alguém fosse descansar lá na parte de trás do barco, porque a parte da frente do barco, o que acontece? Ela tem uma ponta, não é isso? E é exatamente essa ponta que vai cortando o mar, e aquele respingo, e toda aquela parte desagradável, vamos dizer assim, de uma tempestade, era mais forte na frente. Jesus estava na popa, na parte traseira, né? O visitante, conforme eu falei, recebia essa honraria de ficar na parte traseira. Na frente as coisas eram mais difíceis e era exatamente onde estavam os discípulos. Mas eu quero te dizer, não importa se você está na frente do barco, de cara para a onda, batendo na ponta do barco, ele continua no barco. Amém? A gente pode estar lá na frente, a gente pode estar lá naquele travesseiro confortável, ou a gente pode estar lá na frente. O importante é que Jesus esteja no barco. E aí o quarto ponto fala que a palavra de Deus traz paz. Quem aqui tem provado da paz que só Cristo pode dar? Você tem provado? Porque da adversidade eu sei que você tem, né? Porque todos nós passamos por adversidades, das menores às maiores, tamanho, profundidade, mas da paz é algo tremendo. E esse versículo 26 melhor, na parte B, diz: e levantando-se, Jesus levantando-se, lá em Mateus capítulo 8, 26, parte B, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Se tem um negócio que a gente quer que aconteça em meio a uma tempestade, é que tudo fique bem calmo. A pergunta é: qual é o caminho mais curto para que isso aconteça? Qual será o caminho mais curto para que aquela tempestade se acalme? Por onde eu começo a resolver a tempestade? Por onde eu começo a buscar uma solução para a tempestade que está me assolando? Eles foram até Jesus, acordaram o mestre. O Senhor os repreende, dizendo que porque eles são medrosos, homens de pequena fé. E aí, Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar, e tudo fica bem calmo. Ao repreender o vento e o mar, tudo se acalmou. Da mesma forma, quando damos espaço para a voz de Jesus em nossa vida, Ele traz paz interior. Mesmo que a tempestade ao redor ainda não tenha cessado, mesmo que a tempestade ainda está acontecendo, Ele pode simplesmente, conforme Ele fez aqui, olha, repreendeu e tudo ficou calmo imediatamente, como também Ele pode te prover a paz que você precisa ainda dentro da tempestade. Quero te encorajar que você não precisa passar pela tempestade sozinho. Não precisa. Porque dentro desse barco que você está passando essa tempestade, Ele está presente. Então não tente passar sozinho pela tempestade. Clame, conforme a versão NVI diz que eles foram lá e clamaram. Busque. Ah, mas ele está lá quietinho, não vou. Não, olha, eu estou aqui na frente, estou aqui de frente porque eu sou muito brabo. Está vindo lá de tempestade, já não estou enxergando mais nada. Acho que tem uma pedra ali que vai bater já ali na frente. Mas eu sou muito bom nisso, olha, eu confio no meu braço. Não, deixa Jesus quietinho lá, deixa ele lá, não vou acionar ele agora não. Busque em Deus no primeiro momento que a tempestade começar. Sabe, não fica atemorizado, confuso, igual, me permite esse termo, uma barata tonta assim, não sei para onde eu vou. Não! Aconteceu algo, vai buscar o Senhor. Vai buscar a direção, vai buscar o escape, vai buscar o refrigério. Em João capítulo 14, 27, diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, não é a mesma paz. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu acho tremendo que os versículos não são palavras à toa, não são palavras soltas, não são palavras sem propósito. As orações de Paulo não são palavras sem propósito. As palavras de Jesus não são palavras sem propósito. Perceba que ele diz: olha, para vocês, eu deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou.
Não lhe dou a paz como o mundo dá. Ele já faz logo um contraste. A minha paz, ela é completa. Ela sacia completamente a sua necessidade. A paz que o mundo dá é momentânea, passageira e depende de muitas circunstâncias. E depois ele diz que o coração de vocês não fique preocupado, angustiado e nem com medo. Percebe como Jesus conhece a mim e a você? Conhece demais, gente. Você é a criação dele, ele que te criou lá, ó. Essa pessoa aqui vai ter 1,50 m, essa aqui vai ter 1,70 m, essa aqui vai ter cabelo longo, vai ter cabelo preto, vai ter cabelo branco, vai ter... Ele conhece completamente a sua vida. Quinto ponto, para a gente terminar. Mediante a tudo isso, reconhecimento da autoridade de Jesus. Versículo 27. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram admirados. Os homens, eu e você, compreenda, homens, nós ficamos perplexos. Isso é coisa de homem, de mulher. A gente fica perplexo com tudo que Deus faz. A gente fica assim, sem entender da forma que Deus faz. A gente primeiro fica muito feliz, né, quando Ele opera grandes maravilhas, mas a gente fica assim, foi tão perfeito. Agora, né, porque enquanto não estava vindo a solução, Ele está demorando demais, misericórdia, Ele não está ouvindo o meu clamor. Aí passa-se 2 meses naquela luta e aí vem a resposta. Encaixa assim, ó. Perfeito. As portas se abrem, as portas se fecham, tudo em nosso favor. E aí a gente fica assim como eles, admirados. O Bispo Luiz Paulo falava já há muitos e muitos anos atrás, ele dizia que às vezes a gente fica pedindo um iate. Eu quero um iate. E aí ele falava assim: mas você não tem nem dinheiro para poder pagar a Marina da Glória para botar teu iate, né? Ah, eu quero isso, eu quero um avião. Mas você não tem onde botar o avião, sabe aquela coisa? Mas aí quando Deus faz, Ele te dá, não vou falar do avião, do iate, né? Mas Ele te dá aquilo que você precisa e Ele cria as condições perfeitinhas, vai encaixando, vai abrindo portas, vai dando as coisas necessárias para que aquilo aconteça. E aqui diz que, ao repreender o mar e os ventos, aqueles homens ficaram admirados. Reconheça a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Não passa assim, foi sorte. Eduardo, foi sorte, a sorte me alcançou. Você não vive pela sorte. Você vive pelo poder de Deus na sua vida. Você não vive porque foi coincidência, não existe coincidência, querido. Existe o Senhor movendo tudo, todas as coisas. Mas alguém me ligou, eu nem sabia quem era. Como é que é isso? Você acha que foi coincidência? Foi sorte? Eu cheguei lá, só tinha uma vaga. Aí a mulher falou para mim assim: é a sua vaga. Você acha que foi sorte? Você acha que, olha, eu sou muito sortudo, ó. Eu tenho até aqui dentro do terno esse trevinho de 4 folhas. Meu irmão, isso ficou para trás. A sua vida não depende mais do trevo de 4 folhas. A sua vida depende de quem? Jesus. Da direção dele. E eles declaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso é muito, para os nossos dias, essa frase tem um impacto. Naquela época tinha um impacto maior ainda, sabe por quê? Para os judeus, somente Deus tinha autoridade sobre as forças da criação. Tem um salmo, que é o Salmo 89, versículo 9, coloca para mim, Fernandinho, é a última vez que eu vou te pedir. Salmo 89, 9. Naquele tempo os judeus acreditavam que só Deus tinha autoridade sobre a criação, sobre as forças da criação. Salmo 89, 9. Olha o que diz o Salmo: dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. Só Deus podia fazer isso. Aí a pergunta daqueles homens é: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Cristo, o Filho de Deus.
que pode todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas. O capítulo 8 está repleto de manifestações da autoridade e do poder de Deus. Sobre a enfermidade, Ele tem autoridade. Sobre a natureza, Ele tem autoridade. Sobre os espíritos, né, malignos, Ele tem autoridade. E eu te pergunto, sobre o que você acha que Ele não tem autoridade? Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E você precisa reconhecer a autoridade e o poder do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente terminar. Vamos mudar o planejado. A Juliana me olhando. Aquela outra música que vocês cantaram é Que o Mar se Agitar. Vamos lá. Essa música diz: se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Muito, muito pertinente, né? Se o meu coração sentir que é o fim. É mais ou menos assim, né? Mas que a gente possa confiar. E depois desse louvor nós vamos orar. Deixa o pessoal do louvor. Se você conhece esse hino, você pode fechar os seus olhos. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Aleluia! Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso Todos juntos, descansarei em Deus, nada temerei, oh Deus, eu sei que não estou aleluia, o Todo-Poderoso, meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Você tenha ouvido
essa passagem e tenha se lembrado de algo, de algum momento, ou do momento que você está vivendo hoje. E que, falando sobre esse assunto, você lembrou que você simplesmente esqueceu que Jesus está no barco. E talvez seja até digno, porque na hora que a gente recebe as notícias, que a gente é assoberbado com as situações, a gente fica atordoado mesmo, porque somos humanos, somos limitados, fracos. Mas ouvimos nessa noite que o Senhor está no barco. Mesmo dormindo, Ele está presente. Mesmo sem ouvir a voz dEle, Ele está presente. Mesmo parecendo que tudo não tem mais solução, nós vimos também que Ele bastou Ele levantar, e com a sua voz Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, e tudo se fez calmo. E talvez a sua vida tenha vivido momentos assim, bem atribulados, em que o que você mais queria era que tudo estivesse calmo. Quero dizer para você que a fonte dessa calmaria, a fonte dessa bonança, a fonte dessa paz é o Senhor. Mas também preciso te lembrar, como Jesus lembrou aqueles homens: por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? Por que você está temendo tanto se eu estou na sua vida? Por que você está temendo tanto se a minha graça é presente na sua vida? Por que nós tememos tanto se o controle da situação não é seu? O controle é do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem a oportunidade nessa noite de pedir perdão pelos seus pecados, de pedir perdão a Deus pela sua autossuficiência, de pedir perdão a Deus porque você tentou e tem tentado fazer pelas suas próprias forças, deixando o Senhor lá na proa do barco. Eu te encorajo nessa noite a procurar o Senhor em primeiro lugar. Tem problemas que a gente até pode tentar resolver, mas tem outros que parece que não tem solução humana. E é interessantíssimo que muitas vezes Deus faz, problemas se levantam que são assim, humanamente estranhos. Mas eu quero te dizer que o Deus a quem servimos, aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso Deus Emanuel, Ele tem soluções divinamente maravilhosas. Ao mesmo tempo que a luta é estranhamente humana, difícil, atribulada, o Deus que vence toda a batalha, Ele é divinamente poderoso. E Ele está à distância de uma oração. Talvez você esteja aí segurando, tentando segurar nas suas mãos a solução, tentando segurar a forma que vai acontecer, tentando segurar nas suas mãos o tempo que vai acontecer, quando na verdade, ao acessar, a chegar, a orar, a buscar o Senhor Jesus, basta para Ele apenas uma palavra, e toda essa situação adversa pode ser acalmada. A palavra dEle traz paz. Aí você onde está, se você precisa dessa decisão, porque é uma decisão, abrir mão do controle, abrir mão das escolhas próprias, abrir mão de tentar mais uma vez na força do seu braço, é uma escolha. Mas eu quero te encorajar a fazer isso nessa noite. Abra mão do controle. Confie na autoridade e no poder de Jesus sobre todas as coisas. Ele não é apenas um homem que participou da história. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é vivo e poderoso. Ele não morreu, Ele ressuscitou. E a nossa fé está firmada nisso, porque Ele ressuscitou.
Ele está vivo. Você tem oportunidade agora. E eu quero orar juntamente com você. Se você está passando por algum momento assim, se você está se sentindo assolado por muitas coisas, se você está vendo que não tem solução, e você ouviu essa palavra e decidiu nessa noite buscar ao Senhor, voltar a buscar o Senhor, coloca a mão à altura do seu coração, onde você está. Eu quero te dar um minutinho para que você faça essa oração. Essa oração não posso ser eu, é você. É você e Deus. Diga para o Senhor: Senhor, está em tuas mãos. Senhor, toma a frente dessa situação. Senhor, vai à frente disso, faz aquilo. Eu quero te dar um minuto agora para que você faça essa oração. Amado Deus e Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que tentamos muitas vezes fazer da nossa forma, deixando o Senhor de lado, deixando o Senhor para um segundo plano, mas nós queremos nessa noite, Senhor, te pedir perdão por isso. Queremos colocar o Senhor na frente. Oh Deus, Tu és a nossa prioridade. Oh Deus, só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu és o provedor de toda paz, só Tu sabes, Senhor, daquilo que necessitamos. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, vai à frente, Senhor amado, de todos os nossos desafios. Oh Deus, nos acrescenta fé nessa noite, fé para que possamos crer em meio às batalhas. Muda a nossa forma de ver as situações, que diante das adversidades e das dificuldades, Senhor, possamos olhar primeiro para Ti, e não para a dificuldade, e não para a tempestade. Meu Deus, o inimigo da nossa fé é o medo. Então que nós possamos ser homens e mulheres de fé. Transforma a nossa vida, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres de fé verdadeira. Ah Deus, e que quando vir a situação, quando vir o medo, Senhor, nós possamos confiar plenamente que Deus, basta que Tu levante as mãos e tudo será acalmado, Senhor. Pai Santo e bendito, eu te peço, Senhor, continua falando conosco ainda essa noite. Que essa palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor amado, possa dar frutos no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, possa inculcá-la no nosso coração. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações sobre tudo que falamos aqui. E que essa semana, que começa hoje, nós possamos ter a Ti, Senhor amado, ao nosso lado. Oh Deus, que nós não deixemos o Senhor de lado, pelo contrário, que o Senhor possa seguir conosco em cada dia. Oh Deus, que possamos Te agradecer pelo amanhecer, que nós possamos Te agradecer por cada luta, por cada vitória, que nós possamos Te agradecer, Pai amado, por cada dia vivido, que nós possamos ter, Pai, eu Te peço, Senhor, que nós possamos ter uma vida real contigo, que não seja apenas dos nossos lábios, mas seja uma vida real. Pai Santo e bendito, eu Te peço, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Que todas as vezes que essas portas se abrirem, que o nosso coração possa arder por estar nesse lugar. Vai falando conosco, vai trabalhando em nós e através de nós durante essa semana. Oh Pai, nos traz pessoas para que possamos falar desse amor, que possamos falar desse Deus que é poderoso sobre todas as coisas. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós diáconos estaremos aqui à frente. Se você deseja uma oração, você pode vir aqui ao altar, em nome de Jesus.